eu vou trazer à tona, na verdade, uma reflexão que talvez a maioria de nós jamais tenha pensado. E eu confesso que eu também estou vendo essa reflexão pela primeira vez. Eu fiquei chocada de tão simples que é, porém, quão grave e o quanto nós não nos damos conta do que eu vou trazer hoje para nós. E uma das coisas que nós mais ouvimos no Espiritismo é que o egoísmo é a chaga da humanidade. Que o egoísmo tem de ser combatido em nós. Né? E Kardec perguntou, e está na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os espíritos responderam. É uma longa resposta, vou colocar parte dela. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. São suas leis, sua organização social, sua educação. Querendo dizer, então, que nós somos influenciados, estimulados pelas leis dos homens, pelas nossas organizações sociais e religiosas e pela educação que nós recebemos nas escolas materialistas, em sua maioria. Certo? E a resposta continua. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos. Os hábitos. Vamos falar dos hábitos logo mais. Dos hábitos, dos usos e das relações sociais. Ainda, o egoísmo assenta na importância da personalidade. E isso é parte da resposta, mas que hoje aplica-se à reflexão que eu trago. O Espiritismo também nos ensina que nós vivemos num planeta em cuja humanidade está em constante transformação e, consequentemente, evolução. Nós não somos evoluídos ainda. Estamos em processo de evolução e de humanização. Hoje, nós entendemos que a conquista da evolução material foi importante, sim, e proporcionou formação científica, tecnológica e conforto para uma parcela, pelo menos, da população mundial. Mas, por outro lado, também formou uma sociedade de consumo competitiva e baseada na satisfação dos desejos próprios, o que tornou o comportamento egoísta um padrão para as relações sociais. E isso porque a teoria moral sensualista do materialismo está sendo imposta indiretamente à nossa sociedade e isso é bastante prejudicial, como nós vamos ver. Nós partimos do fato essencial de que o ser humano é naturalmente fraterno e cooperativo, mas que justamente o estímulo à competição, gente, nos deturpa essa primeira natureza. Tá? Fazendo assim com que, diante das competições, nós exaltemos o orgulho, se nós formos os vencedores dessas competições. Ou
a menos-valia, a baixa autoestima, quando nós formos os perdedores das competições. Não é assim? Pensem bem, como é que vocês reagem diante das competições? E isso é loucura, gente. Porque todos nós, aos olhos do Criador, temos valor. O Espiritismo nos ensina que nós somos seres preciosos para o Criador, porém, nós estamos em níveis diferentes de desenvolvimento. Todos aqui no planeta Terra. Temos níveis diferentes. E por isso mesmo, nem todos têm as mesmas aptidões, muito menos a mesma noção das coisas. Também nós temos que observar que certas religiões, pelo ensino de céu e inferno, prêmio e punição, nos induziram a barganhar pelo nosso lugar aos céus. Nos induziram, e o que é pior, a escondermos as nossas falhas. Porque seria feio falhar, seria feio pecar. E pecar nada mais é do que errar o alvo do amor. Tá? E assim, em vez de admitirmos os nossos erros e podermos, pela conscientização dessas falhas, nos melhorarmos, nós ficamos a esconder todos os nossos equívocos. E porque também nós só conseguiremos melhorar em nós aquilo que nós reconhecemos e aceitamos como as nossas falhas. E que todos nós temos, porque nós somos inferiores ainda neste mundinho. Né? Estamos em evolução. Todos nós somos falhos e imperfeitos. Precisamos também fazer o bem pelo motivo correto e não como a busca de um prêmio ou para evitar uma punição, por exemplo. E em razão da frieza desse cenário que se acumulou em todos nós, quando as dificuldades da vida chegam a uma condição insuportável, muitas vezes são justamente as igrejas que enchem os seus salões, porém de promessas e solução mágica, como se Deus então escolhesse favorecer esses seguidores por predileção e deixar os demais desprevenidos, digamos, todas as desgraças. E isso é falso. Isso estimula, por um lado, os prazeres que não trazem felicidade real, de outro, uma religiosidade de barganhas, que está longe de representar o que a providência divina de fato nos oferece quando nós compreendemos e nós escolhemos nos conduzir segundo as leis divinas, que são as leis naturais. Não existe castigo nem recompensa. O que existe são consequências de uma única lei proveniente que chama-se lei de ação e reação e que age em todos nós, independentemente se nós acreditarmos nela ou não, somos crentes, ateus, não interessa. Todos nós estamos sob essa lei que é da natureza, que é divina, de Deus. E esse panorama equivocado, então, é símbolo desse nosso mundo velho, marcado pela moral heterônoma, que teima, infelizmente, a sobreviver. E nós precisamos começar a olhar para isso e mudarmos aos poucos. E o que vem a ser moral heterônoma? Coloquei a definição aqui embaixo. Heteronomia é um conceito criado por Immanuel Kant, filósofo, para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Ou seja, é quando eu me sujeito às regras de uma religião, por exemplo, qualquer que seja, ou de uma sociedade materialista que dita pretensas regras de bem proceder. E me oponho, assim,
ao conceito de autonomia. Autonomia, onde cada um de nós possui arbítrio e pode expressar a sua vontade livremente. Por quê? Nós, espíritos que somos, nós vamos aos poucos formando o nosso conjunto de juízos, tendo aos poucos esse arbítrio. Como? Pelas experiências na carne, pelas vivências que nós temos nas múltiplas encarnações. Ou seja, literalmente vivendo e aprendendo. Muito bem. Nós não viemos prontos, com a consciência absolutamente formada, mas é da natureza que as criaturas vão desenvolvendo aos poucos esse conjunto, então, de valores que ela faz da vida, de juízos que ela tira, para, então, formar o seu próprio código de bem proceder. Por quê? Porque a semente da consciência, ela já foi plantada em cada um de nós, no início da nossa criação, tá? Porém, como toda semente, ela precisa de atenção, de cuidado, de experiências na vida material para desenvolver-se, tá? Não esqueçamos disso. A consciência, ela vem aos poucos. Também, quando Jesus solicitou, vinde a mim, pois meu jugo é suave e o meu peso é leve, ele quis dizer que, seguindo-o, nós teríamos que nos sujeitar a algo. Mas, se nós formos ver, o significado de jugo era aquela canga, aquele instrumento colocado no lombo dos bois, que puxavam uma carroça para justamente sujeitar esses bois a serem guiados pelo caminho do seu condutor. E assim, então, as leis divinas são o jugo de que Jesus se referia. Seria esse caminho a navegarmos, mas que a sujeição a esse caminho seria bem mais suave do que se optássemos por seguir o caminho dos homens que elegeram a moral heterônoma. Essa que vem de fora nos ditar as regras. Porque a moral autônoma, por outro lado, é justamente aquela que vem de dentro e que nós vamos seguindo por estarmos, então, compreendendo os mecanismos da vida e por concluirmos livremente aquilo que nos convém fazer e aquilo que já não nos convém mais. Ela brota de dentro. E todos os indivíduos progressistas que compreendem, então, a moral autônoma como lei natural que é, percebem a necessidade de uma sociedade solidária, inclusiva e fraterna. E estes também desejam, naturalmente, organizar a vida em família segundo a moral da liberdade. No entanto, esse é um desafio gigantesco em nossa época. Por quê? Porque uma das dificuldades maiores que está no fato de que as nossas crianças crescem, em sua maioria, em escolas e lares, justamente, que adotam a teoria materialista e estimulem justamente a competição. Ou seja, são professores e pais que lidam com recompensa e castigo, prêmio e punição, promovendo assim um comportamento baseado em interesses pessoais, como nos alertou a questão 917, que nós vimos assim. E aí, de tanto estarmos acostumados a privilegiar os mais capazes, entre aspas, e subestimar os que possuem menor capacidade,
nós não levamos em conta de que nós somos espíritos com trajetórias e vivências diferentes, diversas. Não é porque nós estamos todos numa mesma sala de aula, por exemplo, que nós temos as mesmas aptidões ou a mesma facilidade para tirar uma nota 10, por exemplo. Já pensamos nisso? Nós não temos, então, que competir, nem nos comparar. Nós temos que instigar o valor que cada ser tem dentro da sua trajetória evolutiva própria, porque nós somos indivíduos únicos. Ou seja, é sermos simplesmente melhores do que nós mesmos e não melhores do que os outros. Concorda? E quem deseja, portanto, adotar em família a proposta espírita, precisa repensar esses velhos hábitos e relações sociais para adotar, então, um caminho diferente do que esse velho mundo tem nos oferecido há décadas. Exatamente como nós vamos ver, e aí, pasmem, gente. Allan Kardec explica exatamente isso na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Ele nos trouxe essa importante reflexão intitulada Primeiras Lições de Moral na Infância. E ali, Kardec dizia o seguinte, abre aspas, de todas as pragas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de desenraizar. Ela é tanto mais com efeito quanto é entretida pelos próprios hábitos da educação. Exatamente como nós vimos lá na questão 917. Kardec continua. Parece que se toma desde o berço a tarefa de excitar certas paixões que se tornam mais tarde uma segunda natureza e se espanta dos vícios da sociedade. Porque a nossa primeira natureza, lembrem, é de sermos fraternos e cooperativos. Então, nós desenvolvemos, nós provocamos uma segunda natureza nos homens. Continua Kardec. Eis disso um exemplo que, como cada um pode julgá-lo, pertence mais à regra do que à exceção. Aí, nós vamos aos exemplos de Kardec. Em seguida, então, Kardec vai nos contar um episódio que ele mesmo observou numa família do seu conhecimento, onde uma menina de uns 5 anos, muito inteligente, mas um tanto mimada e caprichosa, teimosa e chorosa, quando não conquistava o que desejava, agiu diante de seus pais. E os pais, é lógico, desejosos de fazê-la superar esse defeito, porém, usando de uma teoria moral equivocada, procederam da seguinte maneira, que ele mesmo, então, descreve nesse artigo. E a maneira é tão simples, nós fizemos isso sempre. Diz Kardec, um dia trouxeram um doce à criança, e como é geralmente o hábito, lhe disseram, tu vais comer se fores obediente. Primeira lição de gulodice, ressaltou Kardec. Quantas vezes não se chega a dizer à mesa a uma criança que não comerá tal petisco se chorar, por exemplo. Ou então, faça isso ou aquilo, dizem, e poderás comer creme ou qualquer outra coisa que possa lhe apetecer e fazê-la sentir desejo, né? E a criança se constrange não por razão, mas tendo em vista satisfazer um desejo sensual que a estimula, certo? Continuando, Kardec diz, é ainda bem pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente,
que darão o seu pedaço a uma outra pessoa. E aqui já não é só mais a glorice que está em jogo, mas a inveja também. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. E aí ele dá outro exemplo. Querendo dar à criança uma lição de generosidade, entre aspas, então lhe dizem: dá essa fruta ou este brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixam de acrescentar para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei outro depois. De modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando ela está certa de nada perder. Pois ela vai ganhar outro, né? E aí, então, o que Kardec quer demonstrar com esses exemplos? Ele quer mostrar o equívoco que nós cometemos ao fazermos uso de recompensa e castigo para tentarmos promover uma moral. E isso, gente, nós temos feito há décadas na educação dos nossos lares. Quem não foi criado assim? Quem não criou seus filhos assim? Né? É a coisa mais normal que nós vimos no modo de criação nas últimas gerações. Porém, com isso, nós só conseguiremos condicionar as crianças a um comportamento do qual elas nem compreendem o motivo e nem fazem por considerar racional, mas elas correspondem por medo ou para satisfazer seus próprios interesses. Nós já nos demos conta disso? Eu não tinha me dado até ler este artigo. Kardec diz, então, que a criança assim treinada é como o animal, o cãozinho, que recebe uma guloseima quando faz o que quer o seu dono, ou é repreendido quando faz o inverso. E assim como nos mostraram as experiências do condicionamento, famoso behaviorismo, com a caixa de Skinner, que pelo reforço dado a cada vez que os ratinhos acertavam a tarefa, eles condicionavam os ratinhos. Em outra oportunidade, Kardec testemunhou que, como castigo, a criança foi obrigada a dar o seu doce a uma pobre vizinha. E os pais desejavam, então, que ela aprendesse a ser despreendida. Ora, explica Kardec, vejamos o que fizeram os pais. Abre aspas. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma dar o seu bolo. Então, elogiaram sua docilidade. Moral da história, a filha ainda disse: se eu soubesse disso, teria me apressado a comer o bolo ontem. Ou seja, com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, ressalta Kardec, da qual ela não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora ela sabe quanto custa a generosidade forçada. Continua. Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias do que um bolo. Já pensaram? Ele pergunta. Que pensamentos que este único fato pode ter germinado nessa cabecinha? Depois disso, como querer que uma criança não seja egoísta? Quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar o prazer de quem recebe, despertam nela ou impõem a ela um sacrifício como punição.
Pergunta Kardec. Não é inspirar aversão, inclusive, ao ato de dar àqueles que necessitam? Palavras de Kardec, gente. Não sou eu que estou falando. Então, são nas pequenas coisas do dia a dia que se escondem os estímulos ao orgulho e ao egoísmo, imperceptíveis muitas vezes e até então, se não examinados com atenção, como fez Kardec. E mais, o ato moral, ele deve ser completamente desinteressado. E essa é a sua condição fundamental. Nós precisamos, então, ensinar as crianças a fazerem o bem pelas razões corretas. Essas maneiras equivocadas de educar que nós utilizamos repetidas vezes inoculam desde a mais tenra infância o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores e de todas essas coisas que consideramos pragas da humanidade. Acabamos por criar, assim, hábitos condicionados em nossos filhos e que os acompanharão por toda a vida adulta, justamente por ser a infância a fase mais impressionável das crianças. A infância nos foi dada por Deus como uma fase em que o espírito reencarnante pudesse receber de seus novos pais impressões mais salutares, para auxiliá-los a justamente reformatarem os seus caracteres. Mas nós pais, muitas vezes, não sabemos como aproveitar isso de forma positiva. Tá? Kardec complementa ainda dizendo o seguinte: na quase totalidade, os pais agem assim, tentando acertar com as melhores intenções, é lógico, mas não aprendemos a verdadeira teoria moral até hoje. A falta, sem dúvida, é dos pais, mas é preciso dizer que muitas vezes estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Ora, questiona Kardec, para os pais, onde estão os meios de instruir-se nesta parte tão importante da nossa tarefa? Boa pergunta, né? Mas nós temos boas notícias. Nós, hoje, já podemos recorrer a algumas filosofias educativas para nos ajudar nessa mudança de paradigmas. Aí também nós nos perguntamos, o Espiritismo pode contribuir nessa tarefa familiar? Kardec respondeu, ainda nesse mesmo artigo, sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que ele, o Espiritismo, é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, fazer o egoísmo cessar. Pelo novo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais, dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, dos espíritos que nos chegam como filhos. Tá? Muito bem. Então, nós espíritas precisamos trabalhar com firmeza para estabelecermos um ensino de uma educação moral baseada nos princípios espíritas bem compreendidos e na moral autônoma, essa que brota de dentro de nós, como pelo desenvolvimento da consciência que Deus plantou em cada um. Precisamos também fazer a caridade desinteressada. Todos nós precisamos dessa ciência, sejam os pais, os professores, os jovens, as crianças. Isso, Kardec pensou, ocorrerá certamente no futuro. E eu digo, felizmente, nós estamos chegando nesse futuro que Kardec almejou. Mas preciso agora é que nós nos despertemos para isso. E esse é o meu chamamento de hoje. E, aliás, esse chamamento, quem faz também é o escritor, pesquisador espírita Paulo Henrique de Figueiredo, no seu livro intitulado Autonomia, pela editora FEAL. Felizmente, também nós já podemos ver essa teoria moral autônoma, rebuscada,
tanto na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, que foi psicólogo, e que está em alta, felizmente, como na retomada do método de Maria Montessori, que foi uma educadora revolucionária na sua época, e agora nós estamos vendo retomar o método montessoriano em muitos pensadores, em muitos educadores e pais. Que coisa boa. Montessori também compartilhou da mesma preocupação com o mundo competitivo, dizendo essa frase que está na tela ali. As pessoas educam para a competição, e esse é um princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Que coisa boa, pensemos nisso. E o próprio método de Pestalozzi, que Kardec tanto admirava e aplicava como professor que foi, igualmente levava em conta que o ser era essencialmente fraterno e colaborativo e que era um indivíduo único, que deve ser desenvolvido por ele próprio, e não em comparação com os demais. Portanto, eu sugiro que nós estudemos e procuremos nos informar melhor dessas filosofias que mais contribuem e acrescentam a moral autônoma, da qual o Espiritismo também compartilha. E segundo ainda Kardec, um dia talvez também será imposto a toda mãe, a todo pai de família, a obrigação de possuir esses conhecimentos, como impõe-se ao advogado de conhecer o direito. Seria bacana se nós também fôssemos formados nessa tarefa. Mas enquanto isso não ocorre, meus irmãos, o estudo das relações familiares, com o objetivo de superarmos esses pequenos hábitos que mais estimulam o egoísmo e o orgulho, em vez da colaboração e fraternidade, se faz urgente. E assim também como praticarmos uma educação pela e para a liberdade, é o dever de todo espírita consciente no seu próprio círculo de convivência. E o que quer dizer isso também? Que nós não ditamos regras, nós oferecemos conhecimento. E cada um constrói, então, o seu próprio caminho com aquilo que vai conhecendo e experimentando. Numa família espírita, também o diálogo deve ser a base da relação entre todos. E num verdadeiro diálogo, os pais não podem se colocar num papel ingênuo de autoridades máximas, detentores de todo saber absoluto e absoluto controle emocional, por exemplo, pelo simples fato de que isso não é verdade, né? Todos nós temos momentos de fraqueza, conhecimentos limitados e principalmente dúvidas. E os filhos não são mais seres simples e ignorantes, mas almas já vividas, já vivenciadas há milênios, possuindo cada um seus saberes, suas virtudes e suas imperfeições, numa diversidade grandiosa. Então, desde criança é necessário um esforço para descobrir quem é esse espírito que está ali. Quais são as suas características? Que dificuldades ele enfrenta? Quais os valores e as suas particularidades? E que para cada filho que nos chega será diferente. Por exemplo, também, quando os pais identificam que uma criança sabe mais que os seus colegas e tem um espírito de liderança, demonstrando que além de ser inteligente é orgulhosa, não cabe aos pais defenderem com unhas e dentes, como muitos fazem, pois é isso que irá reforçar ainda mais a sua imperfeição, que é o orgulho. Então, desde criança é possível dialogar e demonstrar
que quando nós temos mais de algo do que os outros, nós temos o dever de fazer o uso disso para um proveito coletivo, para ajudar quem tem menos, por exemplo. Se somos mais inteligentes, talvez seja porque já vivenciamos mais tempo, ou temos uma idade espiritual maior, eu digo, né? E os outros vão chegar lá também, nessa condição, mais à frente. Demonstrarmos à criança que a inteligência dela é boa, mas o orgulho é fonte de sofrimento. E isso seria verdadeiramente ajudar aquela criança a se tornar um adulto consciente e melhor. Falar que, além de inteligências, nós devemos ter controle sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções, tá? Mas para que haja também reciprocidade nesse diálogo entre pais e filhos, os pais também precisam expor a si mesmos, se permitirem vulneráveis, porque todos nós somos vulneráveis, né? Porque, via de regra, para sobreviver numa sociedade competitiva, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos máscaras para justamente esconder as nossas fraquezas. Não é a nossa verdadeira personalidade. Nós temos que ser autênticos. E o diálogo sincero pode se tornar uma excelente ferramenta para a relação produtiva, permitindo que todos cresçam ao enfrentar as dificuldades juntos. Quando os pais demonstram os seus sentimentos e suas inseguranças, eles estão, sim, pelo exemplo, preparando essas crianças, esses filhos para a vida real, que eles vão encontrar mais à frente, porque nenhum de nós tem uma vida perfeita o tempo todo. Também firmar a relação numa autoridade absoluta, só para não demonstrar fraqueza, é cultuar uma falsa ideia. É condicionar o comportamento dos filhos por medo e submissão, criando um comportamento supostamente moral e adequado, mas que normalmente é superficial, não corresponde à verdade. Quando os pais compartilham os problemas de família, os filhos podem até sofrer junto, mas eles viverão solidários. E quando essas dificuldades forem superadas, eles ainda terão a oportunidade de sentirem partícipes destes bons momentos de superação. Nós devemos falar dos nossos sentimentos, explicar que nós somos seres em evolução e que é errando que se aprende e tudo bem. Considerarmos que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que se sofremos moralmente é em virtude das nossas próprias imperfeições. E que, lutando então para superá-las, é que nós vamos conquistar a felicidade. Contar também para as crianças que as dificuldades e os sofrimentos na vida terrena são oportunidades de aprendizado e superação. A vida nossa é uma só. Eu não tenho outras vidas. Eu tenho uma vida feita na construção de várias existências na carne. Deus sempre nos ampara nessa trajetória, cada vez que nós nos sintonizamos, cada vez que nós nos religamos com a sua providência. E Ele só permite as dificuldades que nós conseguimos enfrentar. E Ele nos dá, inclusive, quantas existências forem necessárias para nós convivermos, acertarmos e crescermos. Esses são os valores espíritas que podem nos levar à família, reflexões consoladoras. Que a família é uma relação onde o adulto não precisa moldar os filhos. Moldar significa dar uma forma física, fixa. A família é uma jornada de almas em fases diferentes. Todos somos espíritos vividos, com trajetórias próprias, e nós estamos juntos por afinidades positivas e ou negativas, mas sempre apropriadas às nossas necessidades diversas. Assim, então,
a nossa família deve representar um porto seguro, um ambiente acolhedor, onde cada participante é respeitado em sua particularidade, mesmo que a sociedade seja opressora, competitiva e ofereça princípios contrários. A nossa tarefa coletiva é exatamente refazermos o mundo, mas isso passa primeiramente por cada um de nós refazermos a nós mesmos. E hoje, em cada indivíduo que desperta, depois contagiando a sua família, em seguida os grupos sociais e, por fim, um dia toda a humanidade. Todos nós chegaremos, mais dia, menos dia, a um único caminho que levará a um mundo mais feliz, que é o da moral autônoma, fundamentada nas leis de amor do nosso Criador. E eu gostaria ainda, só para finalizar, deixar claro que isso não é uma acusação para o jeito que a gente criou. Tá? É um alerta para nós olharmos as nossas imperfeições e as melhorarmos. Se já passou o nosso tempo para fazer isso, não tem problema, somos espíritos imortais, viveremos novamente em um outro corpo, com outra família, com outra oportunidade de sermos educadores e pais melhores. Certo? Que Deus nos abençoe nessa tarefa. E muito obrigada.